Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre um tema muito relevante de natureza processual, as medidas assecutórias. Nesse vídeo, gente, eu pretendo falar apenas de uma delas, para que ele não fique muito extenso e também cansativo. Hoje, gente, eu falarei do sequestro de bens, trazendo o seu conceito e especificidades, e ao final eu diferenciarei ele da busca e apreensão, pois creio que é algo que, na prática, acaba gerando bastante confusão, beleza? Então, se você quer saber sobre essa diferenciação, assista até o final. Pois bem, no direito processual penal, gente, existem medidas cautelares pessoais e medidas cautelares reais. As pessoais são aquelas que se voltam ao sujeito, sendo a principal delas a prisão. Já as medidas cautelares reais, elas estão voltadas à garantia patrimonial, restringindo-se assim à disponibilidade de valores e bens móveis e imóveis. No Código de Processo Penal, gente, existem diversas medidas cautelares reais, que buscam tutelar ou assegurar a prova e o interesse patrimonial da vítima e do próprio Estado, seja no pagamento de custas, na restituição de bens e valores, no pagamento de pena pecuniária e etc. As principais medidas assecutórias previstas no Código de Processo Penal, gente, são o sequestro de bens móveis e imóveis, a hipoteca legal de bens imóveis, o arresto prévio de bens imóveis e, por fim, o arresto de bens móveis. Para a decretação de qualquer uma dessas medidas, é imprescindível observar, assim como nas cautelares de natureza pessoal, as garantias da provisoriedade, excepcionalidade, proporcionalidade, necessidade, o fumus commissi delicti, no caso das cautelares reais, o periculo in mora, além de ser necessário, óbvio, o preenchimento de todos os requisitos definidos na lei para a imposição de cada uma daquelas medidas. Beleza? Então vamos falar do sequestro de bens móveis e imóveis. O sequestro, gente, está previsto no artigo 125 a 133 do Código de Processo Penal, cujo conteúdo descreve que caberá o sequestro de bens imóveis que tiverem sido adquiridos com os proventos da infração, ainda que já transferidos para terceiros. Vejam, portanto, gente, que essa medida cautelar real, ela incide sobre bens que tenham sido constituídos por meio de vantagem obtida com a prática de algum crime. Assim, pessoal, já de início, podemos concluir que não cabe sequestro de bens sobre o patrimônio lícito do imputado e que tenha, por exemplo, origem pretérita ao fato por ele cometido, ok? Apenas para ilustrar aqui para vocês, seria o caso, por exemplo, de um crime de roubo, cujos valores subtraídos desse roubo são utilizados para a compra de um carro de luxo. Esse carro, obtido por meio dos proventos do crime, pode ser sequestrado. Entenderam? Assim, gente, ficará esse bem indisponível até sentença transitada em julgado. Para que essa medida ela seja decretada, por força do artigo 126 do Código de Processo Penal, é necessário ficar demonstrado por indícios veementes de que os bens tenham advindo de origem ilícita. Como falei anteriormente para vocês, pessoal, deve-se, nesse caso, analisar o fumus commissi delicti, só que sob uma perspectiva um pouco mais ampla, não apenas de demonstração de indícios de autoria e materialidade, mas também de que aquele bem ele foi obtido por meio da prática daquele delito específico, sob pena de ilicitude desse ato. Beleza? Ademais, gente, é necessário o periculum in mora e a demonstração de necessidade de decretação dessa cautelar, principalmente diante de um risco de perecimento do bem. Risco esse, gente, que deve ser concreto, não podendo ser admitida aqui futurologia, ok? Ou juízo de valor abstrato sobre a questão, até mesmo por conta do artigo 315 do Código de Processo Penal. O que, infelizmente, né, gente, é o que mais acontece aí na prática. Essa medida, pessoal, ela pode ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público do ofendido. Isso está lá no artigo 127 do Código de Processo Penal. Na minha visão, gente, essa decretação de ofício deveria ser tacitamente revogada diante do artigo 3A do Código de Processo Penal,
que estabelece a estrutura acusatória do processo, bem como, gente, por meio de uma análise sistemática do Código de Processo Penal. Por quê? Porque se as medidas pessoais que são mais graves não podem mais serem decretadas de ofício, para mim não faz qualquer sentido que as medidas reais o sejam. Tá? Se uma que é mais grave, que é a restrição de liberdade, não precisa, na verdade precisa de requerimento, porque as reais não precisariam, né? Quanto ao momento processual, o sequestro ele pode ser decretado em qualquer fase processual, sendo que, se decretado antes da denúncia, tornará aquele juízo prevento. Esse sequestro, pessoal, gera o registro de indisponibilidade do bem, nos termos do artigo 167, inciso 1 da Lei 6.015 de 2013. O mesmo se dá para bens móveis, cujo registro será feito perante o órgão competente. Beleza? Se o sujeito ele for condenado com pena transitada em julgado, o bem sequestrado ele vai a leilão para que seja feito o ressarcimento de quem de direito. Aí você me pergunta, professor, é possível questionar essa medida? Óbvio, né, gente? É possível. E aí você pode questionar de três formas diferentes. Por meio de embargos, por meio de apelação ou mesmo por mandado de segurança. Essa medida, gente, ela pode ser atacada mediante imposição de embargos que estão previstos lá no artigo 130, inciso 1 do Código de Processo Penal, quando se pretender demonstrar que a origem do bem é lícita, tá? Sobre esse assunto, gente, eu não vou aprofundar aqui nesse vídeo por questão de tempo, mas poderemos ver isso posteriormente em um outro vídeo, beleza? Aqui, pessoal, eu vou me limitar a dizer apenas que não há prazo determinado para os embargos e que a decisão ela não poderá ser prolatada enquanto não houver sentença transitada em julgado. Essa restrição temporal, gente, de quando será prolatada a decisão dos embargos, segundo Aurí Lopes Júnior e Tourinho Filho, não se aplicaria ao terceiro de boa-fé e ao senhor e possuidor do bem. Por quê? Porque não faria sentido algum restringir o bem de alguém por um tempo considerável, já que o processo normalmente ele demora, para se concluir, sendo que essa pessoa nada tem a ver com o crime e ela também nada tem a ver com aquele processo. A decisão que decreta o sequestro, gente, por óbvio, deve ser fundamentada e ela deve seguir, como eu já falei para vocês, a nova sistemática do artigo 315 do Código de Processo Penal. Contra essa decisão é cabível também, como já falei, recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Essa apelação, pessoal, ela serve para atacar a decisão e não a ilicitude ou licitude da origem do bem, ok? É importante destacar, gente, que o sequestro ele deverá ser levantado se decretado antes do oferecimento da denúncia e essa denúncia ela não ocorrer no prazo de 60 dias. Isso está lá no artigo 131, inciso 1 do Código de Processo Penal. Conta-se esse prazo a partir do dia em que se efetivou a medida decretada. O levantamento por absolvição, gente, somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença, conforme artigo 131 do Código de Processo Penal. Contudo, pessoal, analisando o Código de Processo Penal como um todo, de maneira sistemática, tendo em vista que o artigo 596 impõe a imediata soltura do agente quando ele for absolvido, entende-se que, se houver qualquer outra medida cautelar, essa também deverá ser afastada, por uma consequência lógica. Haverá levantamento também do sequestro quando prestado caução em valor suficiente para cobrir os efeitos de eventual condenação, agindo como uma verdadeira contracautela, que encontra previsão ali no artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. Por fim, gente, como prometido, vamos diferenciar o sequestro de bens da busca e apreensão, beleza? Então vamos lá. A busca e apreensão, gente, diferente do sequestro, ela recai sobre o objeto do delito, constituído então na maioria dos casos como o próprio corpo de delito. Ou seja, em um caso de furto ou roubo de veículo, por exemplo, a apreensão ocorre sobre o veículo furtado ou sobre aquele veículo roubado. Da mesma forma, gente, utiliza-se da busca e apreensão quando o proveito do delito é utilizado para obtenção de um outro bem ilícito, que também constitui um objeto de crime. Então vamos por exemplo? O cara furta um valor e depois o utiliza para a compra de drogas.
essa droga, por óbvio, né, que é ilícita, ela deve ser apreendida e não sequestrada. Vale destacar aqui, gente, que os bens que têm sua natureza modificada após a prática do crime não são passíveis de busca e apreensão, mas sim de sequestro, ok? Por quê? Porque elas não correspondem mais ao objeto originário da infração, ok? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Em síntese, pessoal, o sequestro recai sempre sobre o produto indireto do crime, ou seja, os proventos do crime. E a busca e apreensão, ela recai sobre o produto direto do crime, ou seja, o próprio corpo de delito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.